Sintonizou o seu rádio, você que nos acompanha pela internet, confesso que é uma grande satisfação, uma grande alegria saber que você está ligadinho na programação aqui da minha, da sua, da nossa Rádio América, uma canção nova em sua vida, a AM 1410. Eu sou o Padre Adriano Zandoná, da comunidade Canção Nova, e estou com você aqui no programa Construindo a Felicidade. Lembrando que esse é o segundo programa. Isso mesmo, nós estreamos ontem, graças a Deus, com muita alegria, com muita satisfação, tendo a Flávia Soares aqui como produtora, também o Popó conosco na técnica. Uma boa tarde, Flávia, Popó, e uma boa tarde a você que nos acompanha pela internet, você que nos acompanha pela rádio, em especial você aqui de São Paulo, da região metropolitana. Olha, eu quero já dizer uma coisa para você: esse programa não é feito apenas pelo Padre Adriano Zandoná, não. Esse programa é feito por mim, por você, por nós. Então eu já convido você a ligar 2039 1410, 2039 1410. Você pode ligar, pode participar ao vivo aqui com o Padre, também pode deixar a sua intenção para a oração. Vai ser uma alegria, uma imensa satisfação receber a sua ligação aqui no programa Construindo a Felicidade. Lembrando que hoje é terça-feira, dia 12 de junho. Que data será essa? Tem gente que esperou ansiosamente por essa data. Os namorados, coitados, eu ouvi tantos namorados se queixando: Padre, essa é a data do ano na qual eu mais gasto, Padre. As minhas economias vão por água abaixo, porque hoje é o dia dos namorados. Eu já deixo um abraço. Olha lá, o Popó colocou até o barulho das moedas caindo aqui, simbolizando o dinheiro que vai embora nessa época, né? Brincadeira, os namorados se queixam, mas com certeza é um dinheiro bem empregado, revelando aí o amor, o carinho, o afeto que eles têm pelas suas namoradas. E hoje, como eu dizia, é dia dos namorados. Então eu já quero mandar um abraço a você que namora, a você que é namorado, que é namorada, a você que é noivo, noiva, enfim, a você que vive essa aventura de partilhar a vida com alguém. É uma aventura mesmo, ainda mais do jeito certo, vivendo as coisas segundo aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensina, o Evangelho nos ensina. É um desafio, mas vale a pena. Vale a pena, é de fato a concretização do sonho de Deus para a humanidade. O Santo do Dia. Além do Dia dos Namorados, que nós queiramos que sejam santos, né? Nós temos a celebração de santos também que a igreja nos apresenta hoje, ainda que em memória facultativa. Hoje nós celebramos a memória facultativa de Santa Alice e Santo Onofre. Irmãos e irmãs, vamos pedir a Deus a intercessão desses dois santos. E é importante termos em mente que um santo, ele não é um Deus. Nós não adoramos o santo. O santo é um intercessor diante de Deus, e ele é uma seta que nos aponta o alto, para a eternidade. Jesus venceu o pecado, venceu o mal, mas ele era homem e Deus ao mesmo tempo, duas naturezas na sua pessoa, a divina e a humana. Contudo, os santos são pessoas, somente pessoas. Eles não são deuses, mas que com a graça de Deus, sustentados pela graça de nosso Senhor, conseguiram viver a santidade, conseguiram vencer os males, o pecado. Então, são setas que nos indicam, que nos revelam que com Cristo nós também podemos vencer toda e qualquer realidade. E mais uma vez quero convidar você a ligar 2039 1410, 2039 1410, apresente sua intenção. Lembrando que o nome do programa, o título do programa é Construindo a Felicidade. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que você deseja ser feliz, que você deseja construir a felicidade na sua vida, na sua história. Então não perca tempo, vamos juntos entender como que se dá esse processo de construção da felicidade. Porque Deus, sem dúvida alguma, quer que eu, você, quer que nós sejamos felizes. Construindo a Felicidade, com o Padre Adriano Zandoná. E vamos de música, belíssima canção com a Banda Dom, Permanecer no Amor.
Permanecer no amor, ser morada do Santo Espírito. Permanecer no amor e não querer nada que não seja teu Senhor. Nenhum medo, nenhum fato, nenhum segredo, nenhum ato, nenhuma força me abala. Se a eternidade em mim é o princípio e o fim, só o amor. Tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem ama vive e permanece no amor. Tudo ensina, tudo vê, tudo restaura, tudo conforta. Somente vive quem permanece no amor. Permanecer no amor, ser morada do Santo Espírito. Permanecer no amor e não querer nada que não seja teu Senhor. Nenhum medo, nenhum fato, nenhum segredo, nenhum ato, nenhuma força me abala. Se a eternidade em mim é o princípio do fim, só o amor. Tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem ama vive no amor. Tudo ensina, tudo vê, tudo restaura, tudo conforta. Somente vive e permanece no amor. Tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem ama vive e permanece no amor. Tudo ensina, tudo vê, tudo restaura, tudo conforta. Somente vive permanece no amor. 17h09 aqui na minha, na sua, na nossa Rádio América, uma canção nova em sua vida. Construindo a felicidade. Estou esperando a sua ligação. 2039-1410, você pode ligar, apresentar a sua intenção para oração. Você pode também participar ao vivo. É muito bom saber que você está na nossa sintonia, que você está fazendo acontecer conosco o programa Construindo a Felicidade. Você pode mandar um e-mail para nós, america@cançãonova.com, america@cançãonova.com, ou ainda pode acessar o facebook.com/americacn, facebook.com/americacn, e o Twitter é @americacn. E deixa eu dizer uma coisa, o Padre Adriano também está utilizando aqui o Facebook, meu Facebook, eu estou utilizando o meu Twitter aqui nos estúdios. Você pode também mandar o seu pedido de oração pelo meu Twitter, que é @PEAdrianoZCN, @PE de Padre Adriano ZCN. E você pode também acessar o Facebook do Padre, facebook.com/Padre Adriano Zandoná,
facebook.com/Padre Adriano Zandoná. Vai ser muito bom receber a sua participação, ver você fazendo acontecer esse programa conosco, o programa Construindo a Felicidade. Posso perguntar? Irmão e irmã, esse é o momento do quadro Posso Perguntar, um quadro muito especial. O título do programa, o nome do programa é muito provocativo, obviamente. Construindo a Felicidade. Isso revela para mim, para você e para nós que a felicidade não está pronta. Ela é um sonho, um desígnio de Deus para cada um de nós, mas precisa também ser construída. É união da graça divina com o esforço humano. Nós construímos a felicidade na nossa vida e aqui no programa nós trabalhamos também os tijolos que eu trabalho em cada capítulo do meu livro, que se chama Construindo a Felicidade, que será lançado agora no próximo mês, e nós estamos conversando nesse quadro Posso Perguntar com pessoas que têm perguntas concretas acerca de como construir a felicidade nas suas vidas a partir de realidades muito específicas. E hoje, como é Dia dos Namorados, já saudei os namorados e as namoradas na nossa sintonia, nós vamos conversar com uma pessoa que namora, não sei se é noivo, se namora, nós vamos conhecer um pouquinho mais, creio que já está na linha para falar conosco. Alô, boa tarde! Boa tarde, padre, sua bênção. Deus o abençoe! Com quem eu falo? Alô? Alô, padre, tudo bom? Tudo bem, o Eduardo? Eduardo, graças a Deus. Ah, sim. Já me falaram, é o popular Du. Isso, Du. Todo Eduardo vira Du, não é verdade? Alô? Alô, oi, padre. Todo Eduardo vira Du, não é? Tá um atraso, obviamente, lá para ele ouvir o nosso áudio, mas vamos lá. Ô Du, hoje nós estamos aqui no programa Construindo a Felicidade, como em todo o programa nós fazemos, se bem que hoje é o segundo dia, o programa está começando, não é? Nós estamos conversando sobre a felicidade. E nesse quadro Posso Perguntar, nós ouvimos os ouvintes expressando perguntas específicas de como construir a felicidade. E eu quero que você partilhe com os ouvintes, em primeiro lugar. Você está namorando, você está noivo já, não é? Oi, padre, eu namoro há 2 anos e 6 meses. E fazem 6 meses que eu tô noivo. 6 meses que você tá noivo, parabéns! Muito bom, meu irmão. Muito bom, recebeu até uma salva de palmas aqui no nosso estúdio. E meu irmão, como tem sido essa experiência de namoro? Como está sendo para você? É uma descoberta da outra pessoa? Existem desafios? É fácil construir a felicidade quando você partilha a vida com uma outra pessoa? Padre, na verdade é uma grande alegria, né? Uma emoção poder experimentar isso em Deus, né? Final de semana nós fomos pregar, eu e a Bruna, né? Minha noiva, um retiro de jovens para dar o testemunho do namoro em Deus. E no começo foi muito difícil porque eu trazia muitas marcas do mundo, né? Tive uma vida longe de Jesus, de Deus, minha noiva também. Só que nesses 2 anos e 6 meses nós fomos aprendendo, né? Através de formação, vocação nova, outras comunidades católicas com a igreja. E hoje a gente vê os frutos já da nossa amizade, da fidelidade, né? Também a castidade, onde traz um respeito muito grande entre nós dois. E principalmente essa felicidade que o senhor falou, essa alegria de poder dormir tranquilo, de saber que Deus está no comando de tudo. E esses são já os frutos hoje que nós podemos ver. Que legal, Eduardo. Você tem quantos anos? Só para quem está em casa poder aí contextualizar com a sua realidade. Você tem quantos anos e a Bruna tem quantos anos? Eu tenho 31 anos, faço 32 agora em julho. E a Bruna, sexta-feira passada, fez 29 anos. Nossa, 2 jovens que estão lutando para construir a felicidade a partir desse relacionamento, né? E o que eu tinha até expressado antes, Du, partilhando a vida com uma outra pessoa, obviamente vocês são diferentes, né? A Bruna é de um jeito, você é de outro, cada um tem uma cultura. É fácil construir a felicidade partilhando a vida com uma outra pessoa, que tem pensamentos diferentes, muitas vezes pontos de vista diferentes, precisa aí entrar uma renúncia, precisa aí entrar um jogo de cintura, como que é? Partilhe isso conosco. Hoje é um pouco difícil ainda, mas no começo do relacionamento foi muito mais, porque eu vinha com as minhas experiências, até na questão do machismo, do orgulho,
E com o tempo, né, onde a gente vai se conhecendo, respeitando um ao outro, então você vai vendo que as diferenças, na verdade, vão auxiliando para chegar nos objetivos, né? No caso, num casamento, num namoro, na família. Então, hoje eu vejo que as nossas diferenças complementam o que um precisa, que um não tem, e outro complementa o outro. Então, eu vejo que a diferença hoje, pra gente, apesar de alguns momentos serem muito difíceis de aceitar e superar, a gente vai aprendendo que um pode ajudar o outro. Pô, que legal, Du. E é preciso saber ceder, né? Com certeza, para se construir a felicidade com alguém, é preciso saber ceder. E, Du, tem alguma pergunta final que você queira colocar, que você queira partilhar aqui conosco, até mesmo com relação à construção da felicidade, para que nós possamos também depois desenvolver? Alguma coisa que você queira partilhar, finalizando essa nossa conversa? Ô, padre, queria fazer 2 perguntas, na verdade. Fica à vontade. Uma seria que ontem a gente discutia lá no meu serviço, aquela passagem que Paulo vai dizer, né? Não faço o bem que eu quero, mas faço o que eu não quero. Sim. E aí depois ele vai falar assim: como ao interior, toda a minha satisfação na lei de Deus, mas sinto em meus membros outra lei, que luta contra a lei da minha mente. Aí eu queria perguntar pro senhor, padre, como é que faz, né, que muitas vezes a gente parece que a razão não tem muita força sobre a carne, e essa luta constante, né? Falar pro senhor como é que fica mais fácil essa luta, como a gente pode fazer com que a gente fique mais forte, né, espiritualmente, para vencer mesmo a tentação, o pecado, no relacionamento, no namoro, né? Sim, muito interessante, Du, a sua pergunta. Ou seja, como que é possível construir a felicidade mesmo com essa tendência, com essa tendência, essa pulsão ao mal que nós trazemos dentro de nós? Muito boa a sua pergunta, mas, Du, vou dizer uma coisa, eu não vou respondê-la agora não. Vou respondê-la só no final do programa. Nós vamos juntos pensar sobre isso, como construir a felicidade, mesmo diante de tentações, mesmo diante de egoísmos, como você bem colocou, mesmo diante de machismos, né? Que é isso que muitas vezes que estraga um relacionamento, né? Não saber ceder, não saber ter jogo de cintura. Como construir a felicidade, mesmo com todos esses sentimentos que parecem tão fortes dentro de nós? Vou responder isso no final e juntos nós vamos conversando, vamos partilhando, vamos rezando, vamos fazer acontecer a construção da felicidade nas nossas vidas. Du, muito obrigado, meu irmão, pela sua participação. Um abraço na Bruna, sua noiva. Você fala de Santos? Oi? Você fala de Santos, não é? Não, acabei de chegar em São Paulo pra gente festejar Dia dos Namorados. Sim. A Flávia me disse que talvez você estaria falando de Santos, mas então você já estava no caminho para cá, não é? Isso. Muito bom, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado pela sua participação. Amém, padre. Fazer. E vamos de música. Tchau, fica com Deus. Vamos de música aqui no programa Construindo a Felicidade. Sonhos vi o Senhor realizar, e ao meu lado um amigo me ensinando a acreditar. Tanto aprendi quanto pude ensinar. Minha força é meu irmão que me estende a mão. Quando as lágrimas se vão, uma brisa acalma o olhar. Só quem vive no amor tem forças pra continuar, e a vida não vai parar. Só quem vive no amor jamais se afastará do Pai, e a vida não vai parar.
Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Ouviu essa belíssima canção com cantores de Deus, Arco-Íris, e esse é o momento no qual nós vamos juntos rezar, clamando a ação do Espírito Santo sobre nós, clamando a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre as nossas histórias. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença agora e eu te peço, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo nesta hora. Derrama o Teu Espírito Santo sobre aqueles e aquelas que nos acompanham pela Rádio América, aqueles e aquelas que nos acompanham pela internet, Senhor. O Senhor sabe quais são as dúvidas, os medos, as dificuldades que cada um vive hoje. Nós muitas vezes nos sentimos pequenos diante dos desafios, mas o Teu Espírito Santo nos dá forças. O Teu Espírito Santo nos dá a graça de superarmos o mal. Então nós pedimos, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo agora sobre nós. Faz-nos superar os nossos limites, Espírito Santo. Faz-nos superar os nossos medos. Liberta-nos de nós mesmos. Faz-nos romper toda a timidez, Espírito Santo, porque Tu és o Espírito de fortaleza e não de timidez. Dá-nos a graça de superarmos aquilo que para nós é impossível. Vem, Espírito Santo de Deus. Amém. Construindo a felicidade. Rezamos aí clamando o Espírito Santo de Deus, que de fato haja no nosso coração. E eu quero também mandar um abraço nessa tarde pela Magda Bueno, para Magda Bueno, aliás, do Parque IP, que está me desejando as boas-vindas. Obrigado, Magda Bueno, que está pedindo oração por ela e por toda a família Bueno. Estamos rezando, viu, Magda? Quero mandar um abraço também para a Hilda Rodrigues, do Grajaú, que pede oração por ela mesma, pelo seu marido José, pelos filhos Fernando, Vanessa, César, Gabriel e Neto Cauã. Quero rezar também pela Vanessa e pelo Fernando, que são lá de Santana, que também estão sempre na nossa sintonia da Rádio América. É muito bom saber que você está conosco. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho estaremos juntos novamente no programa Construindo a Felicidade. Estamos apresentando Construindo a Felicidade. Para ver a vida acontecer com Ricardo Sá. Para ver a vida acontecer é preciso crescer espiritualmente. Nós somos muito motivados para o crescimento. No mundo super competitivo, no mundo a gente precisa trabalhar. Quem não cresce para no tempo. A gente precisa crescer espiritualmente e dar tempo para isso, cultivar o nosso crescimento espiritual. Para ver a vida acontecer, o que é que eu tenho feito para crescer espiritualmente? Crescer e crescer muito, porque nosso Senhor quer que nós cresçamos, principalmente e fundamentalmente como filhos de Deus. O que é que você tem feito para o seu crescimento espiritual de verdade? Com empenho, com determinação, dando continuidade, colhendo os frutos, crescendo com as quedas. Vamos crescer espiritualmente. Para ver a vida acontecer, é preciso cuidar do nosso relacionamento com Deus. Para ver a vida acontecer com Ricardo Sá. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. A Rádio América quer estar presente em sua vida com o melhor da programação religiosa, envolvendo temas relacionados com a igreja no Brasil e no mundo, além de mobilizar as paróquias de São Paulo. Aqui é o Cardeal Domodino, de São Paulo. Oração, formação, notícias, transmissões ao vivo e música católica de qualidade com os maiores lançamentos para você. Rádio América, um novo tempo está no ar em São Paulo. Deus tem cuidado dos nossos interesses, muito mais do que nós mesmos, sabendo o que convém a cada um. Santa Teresa d'Ávila. Nesse mês de junho, a Canção Nova realiza grandes eventos para São Paulo e região. Dia 16, show com Eliana Ribeiro a partir das 7h30 da noite. Dia
Dia 17, Cairós, Encontramos o Cristo, a partir das 8 da manhã, encerrando com a Santa Missa às 4 da tarde. Presenças: Padre Roger Luiz, Padre Adriano Zandoná. Não se acostume com o sepulcro das suas dores. Eliana Ribeiro, Tiago Tomé e Comunidade Canção Nova. Show com Eliana Ribeiro e Cairós, Encontramos o Cristo. 2 grandes eventos para transformar a sua história. No Ginásio Municipal de Esportes de Cotia, Rua Ouro, número 38, Parque Bahia, Cotia, São Paulo. Colabore com 1 quilo de alimento não perecível. Informações: 3382-9800. Eu sou Ana Paula, do bairro Campo Limpo, e eu escuto a Rádio América porque aqui eu encontro paz. Em 2012, a Rádio América está com você. Desafio Sinal Digital. Para vencê-lo, precisamos alcançar 50 mil sócios pelo débito automático. Ligue 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Faça parte, receba de presente o CD Como é Linda a Nossa Família. É linda a nossa família. É linda a nossa família. Desafio Sinal Digital. Participe! Pela digitalização da TV Canção Nova e pela evangelização. Programe-se. Programe-se. Toda quarta, às 8 da noite. Missa do Clube da Evangelização. Esta é a Rádio América. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. 17 Nova. 17h29. Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. Então nós consagramos a Nossa Senhora, todo esse santuário, todos os funcionários, todos os colaboradores, sabendo que desde 2008, quando nós começamos, uma medalhinha de Nossa Senhora em cada fundação dessa obra. É uma conquista, é ela quem faz. Santuário do Pai das Misericórdias. Uma atitude de fé. Rádio América. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Voltamos a apresentar Construindo a Felicidade. Esse é o programa Construindo a Felicidade, comigo, Padre Adriano Zandoná, até às 18 horas aqui na minha, na sua, na nossa Rádio América. É que estamos de volta e já tenho a alegria de uma participação que vai entrar ao vivo aqui pelo telefone. Tem uma outra que vai entrar daqui a pouquinho também. Mas antes dessa atração surprise que está aqui nos estúdios, eu tenho uma participação lá de Maricá, no Rio de Janeiro, para partilhar conosco nesse momento. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, quem fala? Aqui quem fala é Otávio, eu sou de Maricá, padre. Boa tarde, sua bênção. Ô, meu irmão, que Deus abençoe, de Maricá, no Rio de Janeiro. Uma honra para nós, aqui na capital paulistana, receber a sua participação. Está acompanhando pela internet? Estou acompanhando pela internet com a webcam. Está muito boa a transmissão. Aliás, está excelente a transmissão. Que bom, meu irmão. Recebeu até uma salva de palmas aí, viu? Que Deus o abençoe. E qual é a intenção que você quer colocar para nós rezarmos nesse momento, nesse programa, ainda mais aproveitando que hoje estamos aí pensando, rezando sobre a dinâmica do namoro, do relacionamento? Sim, é porque o som tá meio rouco, tá? Eu não estou entendendo muito bem o som. Ah, sim, vou dizer novamente, Luiz, qual é a intenção que você quer colocar também para a oração? Lembrando que hoje nós estamos rezando especificamente pelos namorados. Hoje, dia dos namorados, estamos rezando por aqueles e aquelas que vivem, né, um relacionamento, seja no namoro, no noivado, até mesmo dentro do casamento. Qual é a sua intenção de oração, de partilha conosco agora aqui no programa Construindo a Felicidade? Olha, a intenção, padre, é que uma oração por todos, né, esses jovens que estão buscando seus relacionamentos, que estão buscando um namoro santo, uma vida reta diante de Deus. Eu acho que é muito importante a divulgação, né, e o trabalho de evangelização sobre esses jovens, para que não se perca o quanto está se perdendo, né, da juventude hoje, uma vida bem desregrada, bem desorganizada mesmo, né? E peço oração para essas famílias que consigam dar a melhor educação cristã para esses jovens. Legal, Luiz Otávio, muito obrigado, meu irmão, pela sua participação. Um abraço a todos os cariocas, em especial aos irmãos e irmãs aí de Maricá, e continue sempre na nossa sintonia. Muito bom receber vocês aqui, a participação de vocês. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe.
Deus abençoe. Obrigado, Padre. Um abraço. Até mais. Tchau. Meus irmãos e minhas irmãs, depois de recebermos essa abençoada participação do Luiz Otávio, nós vamos para o momento do quadro Você Quer Ser Feliz. Você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Você viu que o título do quadro é uma pergunta, né? Aqui nós trabalhamos mais com perguntas do que com respostas. E nesse quadro, Você Quer Ser Feliz? O Padre Adriano, eu especificamente, estarei abordando algum título, alguma coisa, algum parágrafo, alguma citação do meu livro Construindo a Felicidade, que também dá origem à inspiração desse programa, dá origem a essa inspiração. E o que eu partilho com você agora é um trecho do capítulo 2, versículo 2, que se chama Realidade Aplicada. Eu não vou estender muito, porque senão eu já conto tudo que está no segundo capítulo e perde a graça depois, né? Você não vai querer nem ler. Mas nesse capítulo, esse ponto 2.2, Realidade Aplicada, eu uso a mitologia grega para dizer, para falar do nascimento da tragédia. Lembrando que tragédia, na concepção grega da época, não é a concepção de hoje, né, de catástrofe, daquilo que é ruim somente. Era um espetáculo artístico que se transformava em um elemento para que as pessoas pudessem, ali contemplando aquele espetáculo artístico e teatral, trabalhar as dores, as dificuldades adormecidas dentro de cada um, promovendo uma ressignificação para essas coisas, não é? Muitas vezes nós temos, irmãos e irmãs, sentimentos, dores, feridas que estão dentro de nós. E lembrando que nem sempre esquecer é resolver, nem sempre esquecer é curar. Muitas vezes nós esquecemos, mas as feridas estão lá. As mágoas, as dores que nós vivemos, às vezes de uma infância sofrida, problema com o pai, com a mãe. Então nós precisamos descobrir em Deus elementos para trabalhar esses conteúdos que estão adormecidos dentro de nós, buscando em Deus a cura, buscando resolver essas questões. Só uma pincelada no quadro Você Quer Ser Feliz, sobre o segundo capítulo do meu livro Construindo a Felicidade. Construindo a Felicidade. E vamos ouvir agora uma belíssima canção com Ricardo Sá, Amor é Decisão. E eu já quero oferecer para todos os namorados, em especial para o André e para a Magda, né? O André já está aqui nos estúdios da Rádio Canção Nova. Após essa música nós vamos conversar um pouquinho. Parabéns, viu, André? Valeu. E a Magda também, que está lá em Cachoeira Paulista. Então fica na expectativa, daqui a pouquinho você vai escutar nosso irmão André falando sobre a realidade do namoro. Como poderei dizer que foi por acaso? De repente, quando eu vi, estava ao teu lado. Teu amigo eu me tornei, fui entrando em tua vida pra valer. Me encantei sem querer, mas é Deus quem tudo faz, então tive que esperar. O amor, quando é real, não leva-nos para o mal. Mais maduro eu me tornei, e em Deus cuidando passos. E hoje aqui vim apenas dizer: amo muito você. Se amor é decisão, eu decidi te amar. Você veio em minha vida pra me completar, e de Deus iremos ser
apenas dizer: amo muito você. Se amor é decisão, eu decidi te amar. Você veio em minha vida pra me completar, e de Deus iremos ser lado a lado em qualquer situação. Se amor é decisão, decidi te amar. Você veio em minha vida pra me completar, e de Deus iremos ser lado a lado em qualquer situação. E de Deus iremos ser lado a lado em qualquer situação. Sendo um só coração, sendo um só coração. Histórias de felicidade. Felicidade. 17 horas e 39 minutos, sou eu, Padre Adriano Zandoná, aqui no programa Construindo a Felicidade, e tenho agora a imensa satisfação de receber o André, da comunidade Canção Nova, um grande irmão. Muito bem-vindo, viu, André? Que Deus o abençoe. Hoje nós estamos... recebi uma salva de palmas, merece, merece. Estamos falando hoje, meu irmão, como você bem sabe, né, sobre a realidade do namoro. E em breves palavras, eu queria que você partilhasse um pouco, em primeiro lugar, da sua história, quem você é. Sim. Pelo sotaque, mano, você vai perceber que ele é de São Paulo, né, meu? Ele fala bem paulistano mesmo, é de São Bernardo. Queria que você contasse um pouquinho. Santo André. Santo André ali. Santo André, meu. Santo André, desculpa. E gostaria que você falasse um pouco da sua história, brevemente também do seu namoro, quem que você namora. Tenho certeza que muitas pessoas conhecem a sua namorada. Não, então, eu sou o André, né? Sou lá de Santo André. André de Santo André. André de Santo André e tenho 33 anos, estou há 6 anos e meio na comunidade Canção Nova. Eu sempre fui uma pessoa assim, eu me considero sempre um menino sempre de igreja, né? Sempre de igreja. E desde os meus 10 anos que eu me envolvi com a igreja e aí entrei na música, né? Então aí a partir disso eu nunca mais deixei de trabalhar com música, tal. Hoje, graças a Deus, na comunidade também tenho a oportunidade de poder estar executando esse trabalho além de tantos outros, né? Hoje na comunidade eu tenho como a minha atividade principal estar trabalhando com a parte de TI aqui da Rádio América. Então tudo isso que você ouve aí, você que está ouvindo pela internet aí, no Brasil e no mundo inteiro, graças a Deus. Então tem o meu dedo aí, né? Tem mesmo. Em tudo, gente. Tem o meu dedo aí, mas assim, não, eu dou graças a Deus, claro que não é um trabalho aqui na América, a gente preza sempre pra trabalhar numa grande equipe, né? Então isso é muito bacana, porque tem o dedo, tem o meu, mas tem o de todo mundo aqui, graças a Deus, né? E então eu namoro já há 1 ano e 9 meses, né? Depois de 6 meses de caminho, depois de mais algum tempo aí das idas processo, e vindas. né? Que nós vivemos na Canção Nova, muito bonito. O namoro aqui é bem acompanhado, não é? Sim, o namoro é bem acompanhado. Então eu namoro com a Magda Ishikawa, né? Pode ver, é uma portuguesa que mora na... japonesa, fala a verdade. Ishikawa, né? Tem nem como. A Magda ela é mestiça. Se fosse Almeida ainda, se fosse Almeida ainda, Ishikawa, uma portuguesa que mora... Não tem jeito, mas ela é mestiça, né? O pai dela ainda mora no Japão, a mãe dela é brasileira, mora lá em São José dos Pinhais, em Curitiba, né? Próximo a Curitiba. E então nós namoramos 1 ano e 9 meses. E assim, a gente tem uma história muito bacana. Até hoje eu tava conversando com uma pessoa e falando um pouco da minha história de
namoro, né, tal, um dia propício, bem propício para se falar disso. E eu falei, olha, eu perguntei pra ela, você já rezou para conseguir um namorado para você? Eu falei, eu sempre peço para Jesus alguém, tal, aquela coisa assim. Eu falei, não, mas reza de verdade, porque o Senhor, ele atende. E foi num tempo assim que o meu namoro com a Magda começou. Eu tava rezando de um lado, pedindo a Deus, olha, assim, eu quero resolver a minha situação afetiva, porque eu não me sentia chamado a ser padre. Eu não me sentia chamado a ser celibatário, né? Eu não via que eu ia ser feliz completamente solteiro, porque são dois estados de vida e vamos dizer assim, um terceiro modo de vida, assim, se pode dizer, né, padre? Que não seria um estado de vida, né? Mas que se tem realização, o sacerdote, o celibatário e o solteiro realizado é a melhor coisa que tem. Eu não via que era pra mim, então eu fui pedir a Deus, ó, abre as portas aí que os olhos aqui tá aberto. Bem aberto, né, André? E foi muito engraçado, porque ela também, na mesma época, rezava pra isso. Então ela tava fazendo novena, pedindo a Deus que pudesse também trazer alguém pra ela. E era muito engraçado, porque esse fato é engraçado. Posso deixar de contar, não sei se ela tá ouvindo, mas se estiver ouvindo, amor, um beijo pra você aí. Mas ela te pega, hein? Pensa bem. Ela tinha um caderninho, padre, porque assim, a gente começou a conversar, tá? Onde eu fazia um quadro no Revolução Jesus aqui de São Paulo, ela fazia do Rio o mesmo quadro. E aí a gente já se conhecia, porque a gente fez a gente entrou na comunidade praticamente na mesma época. Fizemos o pré-discipulado, que é o primeiro ano, na comunidade, e o segundo discipulado na mesma época. Não fizemos juntos, mas as nossas turmas se encontravam sempre. Então eu já conhecia ela. E aí foi engraçado, porque eu liguei um dia pra ela, liguei 2, liguei 3, depois a gente conversou lá na gravação e tal. Um belo dia ela chegou pra mim assim e falou, o que você quer comigo? Eu falei, o que eu quero com você? Você não tem amigo, não? Eu falei pra ela, ué, na comunidade a gente vive essa dia convivência, mas eu não falei isso com demagogia não, sabe, padre? Eu falei assim, a gente vive essa dia convivência, eu quero viver isso com você. E ela ficou toda ali e tal, e na verdade era aquilo mesmo que eu queria na época, né? Passou mais um tempinho e tal, ela deu outra chapuletada, né? E aí, o que você quer comigo? Que você me liga direto. Você falou, calma, o dia que eu quiser algo com você, você vai ser a primeira pessoa a saber. Ou quer dizer, a segunda ou a terceira, porque a gente tem algumas pessoas que precisam saber antes aqui na Canção Nova, né? Aí, e ela falou, é isso mesmo, porque eu não quero ser a primeira não. Você tem quem contar primeiro. Eu falei, tá bom, né? Já deu outra. Mas tá bom. A japonesa é firme, viu? Não, ela é conterrânea. Ela é complicada mesmo. E foi engraçado que aí eu cheguei pra ela um dia e falei, olha, Magda, eu tô gostando de você. E ela ficou assim, quieta no telefone. Eu falei, desculpa, né, eu falar isso, mas eu já falei com quem devia falar, tô autorizado a dizer isso pra você, né? Aí ela falou assim, não, é que eu... Aí não sei, é o papo de toda mulher, né, pai? Não tem jeito, toda mulher é do mesmo jeito. Vamos ser acusados de machismo aqui, porque tá eu, o André e o Popó, 3 homens aqui. Aí mas é sempre assim, você fala, se você fala que não gosta, você fala que gosta, aí dá uma esnobadinha, né, tal. Mas tá bom, faz parte, né? Isso faz parte do processo, né? E aí eu fui vê-la no Rio, né? Porque ela morava no Rio de Janeiro na época. E quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro, a gente sentou lá numa pedra bonita, olhando o mar assim, né, tal. Aí ela me deu um caderninho, padre. Ela tinha lá naquele caderno tudo que ela queria para um namorado dela, para um namorado, futuro esposo. Eu li aquilo, olhei e passava na minha cabeça, Jesus Cristo, tem um monte de coisa aqui que eu não sou. Eu falei, e agora? Em pouco. É agora, o que é coisa? Eu quero um cara loiro, né, alto, aí arrumou um mediano careca e moreno. Entendeu? Né, então eu fui olhando, aí eu falei assim pra ela na época, eu falei, olha, fechei o caderninho, entreguei na mão dela, eu falei, olha, um monte de coisa aqui eu não sou não, mas tem muita coisa aqui que eu posso ser, tem outras que eu nunca vou ser, mas uma coisa que eu lhe prometo é que eu quero ser aquilo que você precisa. Nossa, André, deixa eu dizer uma coisa pra você. Esse papo não tá bom, esse papo está ótimo. Ainda mais no Dia dos Namorados, mas o nosso tempo é curto. Mas
Eu vou até pedir depois pro Popó colocar a outra vinheta de entrada, porque esse quadro se chama Histórias de Felicidade, que você está partilhando a sua história. E o próximo é Tijolos de Felicidade, que nós vamos colocando a cada dia aqui no programa um tijolo para essa construção que é a felicidade. Ela não está pronta, a gente tem que construir a cada dia. Mas você respondeu a pergunta do Du, lá de Santos, que está aqui em São Paulo, e de muitos que estão nos acompanhando. Você disse que antes de buscar a Magda, você rezou. Sim. Você buscou a Deus e começou em Deus, e o que começa em Deus é diferente. E outra coisa interessantíssima, que você foi sincero, né? Você falou, muita coisa eu posso ser, outras eu nunca vou ser. Sem transparência, sinceridade, sem Deus, nenhum relacionamento vai pra frente, não é verdade? É verdade, é isso aí mesmo. Então eu já deixo esse como tijolo, próximo tijolo para a construção, aliás, o tijolo de hoje para a construção da felicidade. Como eu disse, o papo tá bom, mas nosso tempo é pouco. André, já te agradeço, meu irmão. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe o seu namoro, Deus abençoe a Magda. Se Deus quiser, nesse segundo semestre, Deus tem coisas novas para vocês. Estou rezando. Se Deus quiser. Aí vai ser um tempo muito bom. Obrigado. E vamos de música, e daqui a pouquinho a gente volta então com o quadro Tijolos para Felicidade, lembrando que a resposta já está dada e nós vamos rezar um pouquinho. Estou esperando a sua ligação para acolher sua intenção de oração e no final rezar por você e derramar sobre você a bênção de Deus. Construindo a Felicidade, com o Padre Adriano Zandoná. Dê uma chance pro amor, sai dessa angústia de vez. Você foi criado pra ser vencedor. Se abra pra força do amor. Dê o primeiro passo, Cristo espera por você. Coragem, Ele te chama pelo nome. Dê uma chance pro amor, sai dessa angústia de vez. Você foi criado pra ser vencedor. Se abra pra força do amor. Dê o primeiro passo, Cristo espera por você. Coragem, Ele te chama pelo nome. Creia em Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Rios de água viva fluirão do teu interior. Venha sentir a doce paz que só Ele pode dar. Entregue a tua vida, deixa Ele te guiar. Tijolos da Felicidade. Como eu já disse, esse é o momento do quadro Tijolos da Felicidade, onde nós vamos propor alguns ensaios de resposta para as perguntas que nos são apresentadas, que nos são endereçadas. O Eduardo, no começo, partilhou, falando, né, perguntando: Padre, como construir a felicidade, como ser feliz, como vencer as dificuldades que estão dentro de nós, né? Muitas vezes os piores inimigos, eles não estão fora, eles estão dentro. É a pulsão para o pecado, é essa tendência muitas vezes para o mal que a gente tem. Como São Paulo dizia, muitas vezes eu faço o mal que eu não quero e acabo não fazendo o bem que eu quero fazer. Nós fazemos essa tendência sim para o mal, para o pecado dentro de nós, mas o bem é mais forte. E como o André partilhou, eu estou respondendo o Popó aqui,
que ele está perguntando se eu quero falar com o ouvinte. Eu falei, quero, graças a Deus, é muito bom receber as participações, as intenções de oração. Como o André falou aqui no quadro Tijolos da Felicidade, a resposta para vencer as dificuldades num relacionamento, ainda mais os pecados, as coisas ruins que estão dentro de nós, é começar em Deus e sempre ter Deus presente no relacionamento e viver sempre a transparência, a partilha, sendo sinceros, a gente vence todas as coisas. Então vamos lá, quero atender essa próxima ligação, estou muito feliz por receber mais uma participação. Caiu a linha? Ai, que pena, acabou caindo a linha, mas olha, irmão, irmã, você que ligou, saiba que o padre vai rezar por você agora, esse é o momento da oração, eu chamo você para rezar e no final o padre vai abençoar você e quero rezar por todas as intenções que foram apresentadas, também por aqueles que não conseguiram rezar, não conseguiram ligar, não conseguiram colocar a intenção pela internet. Esse é um programa de reflexão, mas não só de reflexão, de oração também. Como padre eu quero rezar pelas suas intenções, como padre eu quero abençoar você, quero abençoar a sua família. Vamos rezar. Senhor Jesus, em primeiro lugar, eu te agradeço pela beleza do testemunho desses dois jovens que namoram. O Duque já está noivo com a Bruna. O André também que veio partilhar o seu testemunho, ele que namora a Magda. Obrigado, Senhor, pela beleza de uma relação vivida e fundamentada em Ti. Essa é uma maneira concreta de construir a felicidade. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és bom. E pedimos, Jesus, livra-nos do mal, livra-nos do pecado, dai-nos a graça, Senhor, de vencermos o mal que está dentro de nós. Dá-nos a graça, Senhor, dá-nos a graça de vencer as más inclinações. Dá-nos a graça de vencer o egoísmo, o machismo muitas vezes em nós homens. Dá-nos a graça de vencer todo o egoísmo que faz com que nós queiramos sempre ter razão na relação. Dá-nos humildade de coração, Senhor, principalmente àqueles que namoram, aqueles que são noivos, aqueles que são casados. Dê a estes a humildade para que eles saibam ceder na relação, para que eles saibam dialogar, escutar o outro, namorado, a namorada, que eles não queiram ganhar sempre, que eles saibam perder momentaneamente para construir vitórias duráveis, vitórias consistentes no futuro, Senhor. Abençoa aqueles que namoram, abençoa os que são casados, abençoa as famílias, os noivos, que as relações, Senhor, que os relacionamentos, que eles não acabem por causa de picuinha, mas que o casal saiba se perdoar, conversar e recomeçar sempre. E que desça sobre vós, sobre você que é casado, que é noivo, que é namorado, sobre o seu relacionamento. Nesse dia especial, Dia dos Namorados, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Construindo a Felicidade, com o Padre Adriano Zandoná. 17 horas e 55 minutos, está quase acabando aqui o nosso programa Construindo a Felicidade. Mas meu irmão, minha irmã, antes ainda de terminar o programa, eu quero falar sobre a agenda, isso mesmo, sobre os eventos. Rapidinho, nós temos 1 minuto e meio, dá tempo ainda, não é, Popó? Tem como? Então coloca para nós essa vinheta dos eventos e nós vamos, ou a trilha dos eventos. Eu e o Popó estamos ainda nos acostumando. Segundo dia de programa, não é, Popó? Tem uma tolerância, vamos lá. Assim mesmo eu vou dizer então, hoje à noite, a Flávia Soares chegou aqui também. Bem-vinda, Flávia. Como sempre, sorridente, bonita, simpática. Esses meus irmãos de comunidade, eu sou suspeito de fazer propaganda, que são da minha comunidade, mas são fantásticos. De verdade. Hoje à noite eu irei presidir a Eucaristia, lá na paróquia, vou celebrar uma missa, lá na paróquia Imaculado Coração de Maria, na Zona Leste, a paróquia da Sandra, que é amiga da Canção Nova. Estarei celebrando a Eucaristia lá às 20 horas, na paróquia Imaculado Coração de Maria, na Zona Norte. E lembrando que eu vou lançar o meu livro Construindo a Felicidade, lá em Cachoeira Paulista, na sede da Canção Nova, no acampamento PHN, que acontece de 18 a 22 de julho. Eu lançarei o livro especificamente no sábado, dia 21 de julho, na pregação das 14h15, 2h15 da tarde, e haverá um pré-lançamento do livro Construindo a Felicidade aqui em São Paulo, na Expo Católica, no dia 7 de julho, 7/7, às 19 horas, no mês que vem, dia 7
de julho, às 19 horas, na Expo Católica, que sempre acontece ali no Shopping Center Norte. Então, por hoje, são esses os eventos que eu quero divulgar para você, mas amanhã tem mais, se Deus quiser, de segunda, terça, quarta e sexta, aqui na Rádio América, das 17, aliás, às 18 horas, 5 a 6 da tarde, você confere o programa Construindo a Felicidade. Foi muito bom estar com você. Fui! Termina agora Construindo a Felicidade. Construindo a Felicidade. Mais um programa com a qualidade da Rádio América. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo